Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui que é 19h35. Como é que vocês estão aí de tempo? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão em casa? Estão confortáveis? Deixa eu ver aqui a Cris. Está aqui com a gente. Opa, tá tudo certo por aqui. Pronto. Vi que a Jéssica entrou. Tudo bem, Jéssica? Como é que vai você? Então, pessoal, eu queria aproveitar a presença de vocês para ter esse momento, esse primeiro meetup, para ir tirando algumas dúvidas. Acredito que vocês entraram aqui no grupo do Discord e quiseram mais informações sobre o desafio, quiseram mais informações sobre o que é inovação aberta, como é que está acontecendo as coisas, o que é a ícone. E eu estou tirando esse momento junto com vocês para a gente sanar essas dúvidas e estreitar os laços para que a gente possa ter um desafio mais fluido e que vocês consigam desenvolver as soluções de vocês, que vocês consigam avançar no desafio de maneira mais tranquila e efetiva. Então, para esse momento, eu queria colocar como pauta, e aí eu deixo também aberto para vocês, né? Inovação aberta é isso, a gente dialogar. Eu estou trazendo, basicamente, 2 tópicos. O primeiro tópico é explicar um pouquinho do que é a ícone, né, e o que é que ela vem trabalhando aqui no município do Cabo Santo Agostinho. E outro ponto é apresentar o desafio para tirar as dúvidas. E aí eu deixo aberto para vocês, se vocês quiserem se apresentar, se vocês quiserem falar um pouquinho do que vocês entenderam sobre o desafio e do que vocês gostariam de estar fazendo, né, ou seja, o que vocês imaginam como solução para a situação da evasão escolar e da insegurança no município, né, essa relação que existe entre o número de jovens que deixam de frequentar a escola e também os índices civilizatórios do município, principalmente com relação a índice de violência. Eu deixo o microfone aberto para vocês. Esse momento é para isso, para a gente dialogar. Então, vocês me confirmam se vocês estão conseguindo ver a minha tela quando eu apresentar aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é a ícone. Então, está todo mundo me ouvindo bem? Está tudo certinho para vocês? Sim. Bom, o Guilherme eu já conheci há um tempo, a gente já trocou uma ideia. A Cris, acredito que só troquei mensagens. O André aqui, que está no link do Delmi, é a primeira vez que eu vejo. O Robson também, o Victor Silva. A Jéssica já conheço há um tempo, do Cabo Santo Agostinho. Estou vendo aqui que tem o Glaubert, que acabou de entrar. Eduardo Gomes. Tem vários nomes aqui que não conheço, mas eu vou passar a conhecer no decorrer do desafio. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma tela, e aí vocês me dizem se estão conseguindo visualizar. Deixa eu ver. César, boa noite. Boa noite. Aqui é Robson. Boa noite, gente. Eu estou falando de Arraial da Ajuda, Bahia. Caramba! Sou... Bem-vindo. Obrigado. Sou representante da Imoê, Inovação em Tecnologia e Educação. Eu só queria saber se esse encontro ele pode ser gravado, assim, para a gente poder ver depois. É tranquilo? Pode sim. Eu estou com um colega da equipe aqui, o Felipe. Ele vai estar gravando e vai estar disponibilizando. Um outro momento que a gente vai estar disponibilizando para vocês amanhã, e já é spoiler para quem está aqui, aconteceu uma entrevista na rádio local do Cabo Santo Agostinho, onde a gente apresentou um pouco do trabalho que a gente desenvolve, né, para o município, e também se aprofundou um pouco na temática do desafio. Então, o Cláudio Nascimento, que ele é Head de Inovação e Aceleração dos ODS 2030, da ícone, ele se aprofundou um pouco na temática e trouxe alguns dados extras. Isso vai estar sendo compartilhado na íntegra para vocês, vai estar disponível aqui no Discord, vai estar disponível no YouTube, e vocês vão poder assistir. E aí, só trazendo um pouco mais de informação, passado o carnaval, passado o início do retorno das aulas do Sistema Municipal de Ensino aqui do Cabo Santo Agostinho, os gestores já estão um pouco mais organizados, com um tempo mais dedicado
a essas atividades, principalmente a atividade do desafio. Então, a gente vai conseguir, de fato, cumprir com um cronograma de encontro com os especialistas, que vocês vão poder ter esse momento diretamente com eles. Aí eu vou explanar um pouquinho aqui na apresentação. Deixa-me vir colocar aqui a apresentação. No momento vocês vão estar vendo a tela aqui, replicada, mas vocês conseguem ver a retrospectiva? Eu queria apresentar para vocês um pouquinho do que é a Ícone e do que a gente está fazendo e como é que esse desafio se integra nessas ações. Então vocês vão entender um pouquinho mais aprofundadamente qual o objetivo desse desafio. Depois eu vou apresentar o desafio, né, Educar e Proteger. Então, pessoal, a Ícone, ela é uma empresa e também é um instituto, né? Ela tem esses dois braços de atuação, onde ela nasceu e se criou no Cabo Santo Agostinho. Então, em 2017, ela surgiu com esse propósito, né, de auxiliar, destravar esse poder da sinergia, de conectar pessoas que têm problemas e pessoas que têm ou produzem soluções. E aí a gente entende essas pessoas que produzem soluções, aquelas que vivenciam a problemática no dia a dia, aquelas que estão na academia, né, nas universidades, faculdades, aprendendo sobre a profissão, aprendendo sobre a temática, estudando o assunto e que está gerando soluções para o dia a dia do cidadão. Mas também tem outras pessoas, aquelas que vivenciam a problemática, que estão ali, que têm uma ideia que muda a realidade num contexto local. E que, se você tem aquele problema no contexto local, imagine se outras pessoas ao redor do mundo, ao redor do estado de Pernambuco, do Brasil, também têm essa mesma vivência. Então você vai poder compartilhar esse conhecimento e potencializar a sua ideia. Então a Ícone, ela se coloca como uma plataforma. Fazendo um paralelo bem simples dessa ideia de uma startup, de uma empresa ou de um instituto como plataforma, é justamente você imaginar o Airbnb ou o Uber, que é uma plataforma que conecta quem quer uma receita, uma renda, né, mas tem a solução, que é o veículo, e o passageiro que quer uma viagem rápida e segura e que tem o recurso. Então a gente acaba fazendo esse match. E no caso do Cabo Santo Agostinho, né, desse município, a gente está fazendo um match das problemáticas complexas que tem nele, né, junto da Prefeitura do Cabo Santo Agostinho, com os solucionadores de problema. E aí a gente atua de algumas formas. Então, só para falar um pouquinho do que a gente já fez, no ano 2022 aconteceu o EITA Recife, né, que foi o ciclo de inovação aberta do município, onde a gente deu suporte, né, colocando os desafios na nossa plataforma e abrindo ela para o mundo para que as pessoas pudessem trazer soluções inovadoras interessantes. E dessa forma, a gente conseguiu, junto com os participantes, junto com a gestão pública, trazer soluções para problemas que a gente não imaginava que seria possível trazer uma solução tão interessante. Eu vou dar o exemplo de duas aqui, que os desafios eles eram na área de saúde, na área de bem-estar e lazer, na área de infraestrutura urbana e no combate à fome. E trazendo duas soluções, uma sendo na área de saúde e outra sendo na área de infraestrutura, a de saúde, qual era o problema que eles queriam tratar? Era o absenteísmo, a falta. Imagina você que o médico é um profissional, que o tempo de hora dele é caro e por motivos que são vários, o paciente não conseguiu chegar a tempo no posto de saúde, na policlínica, no hospital. Isso foi um recurso desperdiçado, porque uma outra pessoa não conseguiu ter, né, aquele atendimento, porque a pessoa que estava destinada não conseguiu chegar a tempo. Então, a solução que eles desenvolveram nesse desafio foi um chatbot, uma inteligência artificial que conseguia conectar o sistema de agendamentos da prefeitura e do SUS de uma maneira simples e intuitiva através do WhatsApp e Telegram com o cidadão. Então, o cidadão ele conseguia, através do WhatsApp, seja por áudio, se a pessoa tivesse alguma dificuldade, ou então por texto, afirmar se ela ia, não ia, e era levado em consideração outra miríade de informações, como o clima, o tráfego, ou seja, se estava tendo algum tipo de acidente, o transporte público ou privado
estava engarrafado, então imagina-se que aquela pessoa provavelmente chegaria atrasada e perderia. E aí, seguindo uma lógica parecida com o overbooking, eles conseguiam fazer com que mais pessoas estivessem no gatilho para a consulta e aquele tempo com o médico especialista não fosse perdido. Então, foi uma solução muito positiva. Outra solução foi na área de infraestrutura, onde pessoas, né, conseguiram desenvolver um sistema que mapeava o estado de saúde das vias do Recife de uma maneira muito mais rápida, mais precisa e com um custo muito menor. Então, nessa solução de infraestrutura, só para vocês terem uma noção, não foi algo só de software. Tinha um hardware, né, um equipamento que era preso em veículos de alta circulação, ônibus, viaturas da polícia, viaturas da CTTU, carro de aplicativo e moto de aplicativo, né? Então, esses veículos estavam sempre circulando pela cidade e, ao invés do modo tradicional, que é o que estava acontecendo no passado, de um funcionário da Enlube, que é a empresa de manutenção urbana, pega o telefone, liga para a central, tira uma foto, informa o buraco onde está, tudo isso manualmente, demorava semanas para poder ter um panorama do que era o estado de saúde das vias, passou para questão de dias, ou seja, 2, 3 dias você já tinha um mapa que se atualizava em tempo real e ainda tinha a precisão de dizer, olha, essa situação nesse trecho da via não é um buraco, mas vai possivelmente se tornar um buraco daqui a tantos dias, ou seja, previsibilidade. E outro ponto, através da computação visual e da identificação, né, do estado da via, eles podem dizer agora qual a possível causa, ou seja, quando a concessionária de luz, uma concessionária de abastecimento d'água ou esgotamento sanitário, faz uma obra numa via pública, que faz o tapamento daquela via, e se ele não for bem feito, alguns dias depois, aquilo se transforma num defeito de pavimento, o município vai ter que voltar ali para fazer a manutenção. Então, é um encargo maior que vai gerar um uso oneroso dos impostos para poder fazer a manutenção da via. Então, quando você consegue fazer um mapeamento atualizado, de maneira automática, já gerando as ordens de serviço, indicando a possível causa, você consegue atribuir aos causadores desse problema a devida responsabilidade. E aqui no Recife, onde a gente está, essa situação foi muito positiva, por quê? Porque 83% dos chamados para reparo em defeito de via são causados por concessionárias, seja de telefonia, luz, água. Então, veja a importância de uma solução como essa, que torna a vida do cidadão no dia a dia muito mais agradável, porque ele vai ter uma via de qualidade para circular. E seu patrimônio vai ter muito menos problema em, enfim, avarias. Então, isso dá para demonstrar um pouquinho do que é a inovação aberta, né, e como ela traz soluções para problemas complexos. Aí, olhando mais para o município do Cabo Santo Agostinho, que é o que está propondo esse desafio agora que vocês estão participando, a gente atua de maneira integrada. A gente tem um programa de aceleração dos ODS 2030 no município do Cabo Santo Agostinho. Como é que isso aconteceu? Foi um termo de fomento. O município abriu a público a demanda de proporcionar o desenvolvimento sustentável do município de maneira inteligente, de maneira integrada. A Ícone, que já vinha atuando em outros territórios e nasceu e se criou ali no Cabo Santo Agostinho, viu a oportunidade e aplicou para esse termo de fomento. E nele a gente desenvolve 3 produtos. O plano longo prazo, onde a gente entende e faz o diagnóstico do município e começa a entender a articulação da legislação, por exemplo, do LDO, da LOA, do PPA, que é justamente o orçamento plurianual, né, das leis diretrizes orçamentárias, para entender onde está sendo aplicado esse recurso e aí no diagnóstico entender como ele está se refletindo em melhoria dos índices civilizatórios, melhoria na oferta de serviço para o cidadão. E aí, ok, a gente já está entendendo como é que está acontecendo o fornecimento de serviços para o cidadão, como é que esse recurso está se aplicando nisso e como é que isso está se refletindo de fato em efetividade. E aí a gente começa a olhar para o futuro. A gente já olhou o diagnóstico do hoje e para onde é que a gente vai com isso? Então a gente começa, junto com especialistas,
junto com a escuta do cidadão, dos gestores públicos, das indústrias que estão nesse território e dos especialistas, a desenhar em conjunto, a co-criar o que seria o plano de desenvolvimento de longo prazo para aquele município, ou seja, para o Cabo Santo Agostinho. Então, nesse momento, a gente já ultrapassou os números que vocês estão visualizando aqui. Eu vou até dar um zoom para que vocês possam ver. A gente já escutou mais de 150 servidores, já ultrapassamos esse número de estudantes, que foram 551. Já ouvimos vários empreendedores, e aí a gente está escutando cada parcela da sociedade para construir esse plano de longo prazo em conjunto. E aqui no Cabo Santo Agostinho, perdão, como é que está acontecendo essa questão da inovação aberta? Quando a gente fez a escuta, uma série de situações se apresentaram como desafios. O primeiro deles foi resíduo. Nosso primeiro desafio, que foi lançado em 2022, foi voltado à área de resíduos sólidos urbanos. Nós temos ainda mais 4 desafios a serem lançados. O que acabou de ser lançado foi o desafio Educar e Proteger, que é uma integração das políticas públicas de educação e de segurança. Ele é o segundo a ser lançado e a gente tem mais alguns aí para lançar. Então, a inovação aberta ela é justamente para trazer soluções para problemáticas e situações que precisam ser sanadas ou potencializadas. Então, no caso da situação dos resíduos, a gente abriu o desafio que o objetivo era bem simples: aumentar o montante de resíduos sólidos urbanos que vão sendo encaminhados à reciclagem e que esse movimento de ampliação gere receita, gere renda para quem mais precisa. Então, nosso objetivo era fazer com que os catadores, que são parte essencial do ciclo de economia circular, eles fossem beneficiados com esse processo. Então, nesse desafio, mais de 235 pessoas participaram, 32 equipes foram formadas, e a equipe vencedora foi a equipe da Nova Clau Recicla, que é um conjunto, uma associação de catadores do município de Cabo Santo Agostinho. E aí, o que foi interessante nesse processo? É que eles já tinham uma certa maturidade em aplicar a solução, mas faltava infraestrutura. E o interessante no processo de inovação aberta é que ele foi colaborativo. Cada equipe que participava fez um recorte do problema que queria resolver, apresentou como queria resolver esse problema, e o interessante é, onde começava a solução de um, terminava a solução da outra equipe, e elas, como uma cadeia muito bem conectada, montavam um panorama para o município de como resolver a problemática de resíduos. E aí, a Nova Clau Recicla foi a equipe vencedora desse desafio, mas a prefeitura não deixou de estender, né, o braço para fazer parcerias com as outras equipes que ficaram em segundo, terceiro, quarto lugar, porque elas resolviam outros problemas que a prefeitura acreditava ser importante, mas que não era o mais latente de todos. Então, esse é o objetivo do Desafio Inovação Aberta, que a gente está propondo. Não é só um vencedor que vai receber a premiação, mas a oportunidade de todos os outros estarem parceirando com a prefeitura e possivelmente também gerando negócios e receita e impactando o cidadão, que é nosso objetivo. Outra ação que a gente faz, que está conectada com o plano de longo prazo e com a inovação aberta, é a transformação de territórios. Então, a gente entra em territórios considerados como vulneráveis nos municípios. No caso aqui do Cabo Santo Agostinho, a gente vai lá aplicar uma antecipação do futuro. Então, se a problemática foi identificada no plano de longo prazo, né, se a gente lançou esse desafio de inovação aberta ao público, uma solução surgiu, como é que a gente vai fazer com que esse projeto de solução inovadora torne-se realidade? A gente vai adentrar nos territórios onde a gente vai estar implementando esse projeto e, como subsídio, vai estar lá o valor da premiação, mas também um apoio institucional e, junto com isso, a ideia do sandbox. Eu queria abrir o microfone para vocês, para perguntar a vocês se vocês conhecem o conceito de sandbox. Vocês podem ficar à vontade, eu não estou conseguindo ver vocês aqui porque eu estou em outra tela,
mas alguém aqui já ouviu falar de sandbox regulatório? Nunca ouvi falar, viu? Quero muito saber o que é. Sou o Marcos daqui do Educativo. Então vamos lá. Esse conceito é muito importante para um laboratório vivo. Então a solução que vocês vão estar trazendo para esse desafio, ela nem sempre vai estar de acordo com a legislação. Por quê? Porque é algo novo. E a gente sabe que tudo que surge de novo precisa ser discutido para se transformar em leis, em regulamentos que vão se incorporar no dia a dia do profissional. Então, o que é um sandbox? Vou dar um exemplo prático. O Pix. Hoje, a maior parte da população brasileira utiliza o Pix como uma maneira de transitar recurso financeiro. No Banco Central aqui do Brasil, foi instituído um sandbox, um marco regulatório para possibilitar com que empresas e startups pudessem testar soluções que a legislação ou os regulamentos tradicionais talvez não permitissem, entende? Então, por tempo limitado, por período determinado, em uma área determinada, caso seja algo no mundo físico, né, no dia a dia, o marco regulatório do sandbox, caixinha de areia, por assim dizer, permite trazer esse benefício às empresas, às ONGs, às instituições, para testar, prototipar e validar suas soluções inovadoras. Que, de outra maneira, uma ABNT da vida, ou então os regulamentos do CAU e do CREA, no caso das arquiteturas e engenharias, ou um Conselho Regional de Medicina, talvez não permitissem. Mas isso não acontece de maneira solta. Como eu disse, tem uma banca que avalia e acompanha os projetos para que a coisa consiga correr de maneira adequada. Não é solto. Então, tem um tempo limitado para acontecer o teste, a prototipação e validação. Tem um território delimitado, não vai acontecer em qualquer lugar, certo? E tem um apoio institucional, tanto para poder organizar quanto para acompanhar a implementação da solução inovadora. Então, hoje, por exemplo, a equipe da NovaClaw Recicla, ela está atuando em campo dentro dos territórios de laboratório vivo da Ícone. Então, vocês podem ver aqui nas imagens que a gente vem fazendo eventos, a gente está utilizando do urbanismo social, né, da renovação urbana de ambientes, para fazer com que isso seja vetor da antecipação do futuro. Ou seja, se naquele território os índices de encaminhamento de reciclagem, falando da temática de resíduos, fossem baixos, a gente começa a articular com a população, a gente começa a transformar o território, a gente começa a trabalhar em conjunto com eles e com a NovaClaw Recicla para fazer com que os resíduos passem agora a serem encaminhados à reciclagem. E a gente já vem percebendo que os indicadores vêm melhorando cada vez mais. Como é que isso vai se refletir com relação à educação? A gente vai estar sentando com a Secretaria de Educação do município, a gente vai estar sentando com a Secretaria de Segurança do município para começar a ver como é que a gente vai articular o projeto que for apresentado ou os projetos que forem apresentados a serem prototipados e começar já a ter a antecipação de futuro. Não é que a gente vai esperar terminar o desafio para começar a pensar junto à solução ou implementar um protótipo de solução no território ou nas escolas. A gente já pode começar a articular, trabalhar em conjunto para que isso aconteça já de imediato e a gente já começa a ver no futuro os resultados. Então, é dessa maneira que a gente vai começar a construir a solução e a prefeitura, a banca avaliadora, vai começar a entender o benefício que aquele projeto tem para poder ele ser selecionado e receber a premiação. Então, transformação do território vulnerável não é só lá chegar, fazer um evento de engajamento e pintar umas casas. É integrar a política pública, é testar, prototipar e avaliar soluções que foram lá para, de fato, fazer com que os indicadores civilizatórios saíssem de um status, uma régua básica, e passassem a estar considerados como positivos. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz lá. E aí, vou fazer essa passagem aqui rápida, né, para falar um pouco do que a gente faz fora do Cabo Santo Agostinho. A gente nasceu e cresceu no Cabo, aqui em Pernambuco, mas a gente atua junto com a Fundação Barreto Van Lee, implementando o programa Urban 95
no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, a primeira favela do Brasil. Então, o nome favela vem dessa localidade. E a gente também vem implementando em São Paulo, né, na cidade de Mogi das Cruzes, no bairro de Jundiapeba. E lá, nesse bairro, o projeto de intervenção urbana vem sendo construído junto com as crianças. A primeira entrega que a gente fez já está quase concluída, é um espaço de convívio voltado às crianças e os adultos, mas por que esse foco com as crianças? A Fundação Bernard Van Lee, ela atua internacionalmente, é uma fundação europeia, holandesa, que ela atua internacionalmente focada no desenvolvimento integral das crianças, né, na primeiríssima e primeira infância. Então, para a gente é muito importante essa parceria, porque isso chancela um trabalho que a gente já vem fazendo e isso espalha a palavra dos solucionadores, que são vocês, para o mundo todo. Então, a gente tem parceria com a Gerando Falcões, no Rio de Janeiro, junto com a Bernard Van Lee. A gente tem parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Bernard Van Lee lá em São Paulo. Aqui em Pernambuco, a gente tem 2 grandes parceiros, o Porto Suape, onde a gente vai estar implementando soluções de impacto social, ambiental e governança, né? Por isso que é ESG, Environment, Social and Governance, né? Uma sigla que vem do inglês, que vai juntar todos os projetos que já foi desenvolvido pelo Porto de Suape e sua administração, voltados ao contexto do Cabo Santo Agostinho, de Pojuca, do meio ambiente desse território e das pessoas, para que eles tenham continuidade. Então, entra a gestão, sai a gestão, acaba que às vezes os projetos que iam bem acabam se diminuindo ou acabando, e a ideia é que isso tenha continuidade. Isso vai estar aberto a qualquer cidadão, ou empreendedor, ou educador, que queira fazer um trabalho, que queira dizer, minha solução é essa aqui, eu já faço um trabalho muito bom e eu preciso de apoio, preciso de suporte para fazer isso acontecer. Então, o Hub ESG de Suape vai estar lá para dar esse suporte, para dar esse apoio, seja institucional, seja financeiro. A gente vai estar abrindo isso logo em breve. Isso está em desenvolvimento. Então, aí como está à frente disso. E um empreendimento logístico, que é o Cone, a gente vai estar implementando ações de zero waste, né, ou seja, lixo zero, tornando esse empreendimento lixo zero, que é justamente o conceito de você conseguir encaminhar ao menos 90% do resíduo para a reciclagem. Quando você atinge essa meta, você já pode se considerar lixo zero. Então, imagina que é um empreendimento enorme, com mais de 2 milhões de metros quadrados de indústria, de logística, de área de carga e descarga, que está gerando resíduo, que já é encaminhado, mas é uma porcentagem ainda pequena. Então, como é que a gente consegue transformar isso para impactar não só o ambiente, mas também as pessoas, que isso possa gerar novas vagas de emprego para quem mora no Cabo Santo Agostinho, isso é muito importante. Então, a Icone atua nesse braço de ASG, em português, né, ou então ESG as a Service, como serviço. E aí, a gente desenvolve um conjunto de tecnologias para dar suporte a isso. Então, a nossa plataforma que vocês se inscreveram vão ter novas funções. Ela vai ter funções de gerenciamento de projeto, não só para quem vai estar realizando o desafio como participante, mas você vai poder usar no dia a dia. Imagina um Trello ou um Asana, para quem já conhece essas ferramentas de gestão, que vai ser gratuito, que geralmente no Trello ou Asana elas são pagos, né? Existem funções que são pagas, que a gente vai estar disponibilizando gratuitamente, que a gente entende que isso é muito importante para quem vai estar desenvolvendo projetos. E aí, a gente teve o nosso primeiro desafio, né, que foi no ano passado. Ele teve uma conexão direta dos participantes, que são vocês, com os mentores que são especialistas na temática. E isso foi feito com agenda muito mal. Então, a gente disponibilizou a agenda dos mentores, dos especialistas, e cada equipe levantou a mão, falou comigo aqui pelo Discord, ou então por e-mail, solicitando um momento de mentoria para desenvolver a solução inovadora. Isso é muito importante, mas isso era manual, e era muita gente. Então, a gente entende que cada vez mais o número de participantes vai aumentar, o número de equipes vai aumentar, e isso é um trabalho que precisa ser muito bom para vocês, para que a solução surja. Então, a gente vai estar já disponibilizando uma ferramenta automática de agendamento de mentoria e, é claro, a gente vai ter um conjunto extra de soluções que vai ajudar o dia a dia do participante
não só durante o desafio, mas também depois, né? Como, por exemplo, a gente conseguiu fazer a virtualização do ambiente real, ou seja, do laboratório vivo que a gente tem no Cabo Santo Agostinho, que fica lá em Bela Vista e Torrinha, que são 2 comunidades no centro da cidade. E, diferentemente do Google, você pode entrar lá, você pode clicar, eu vou deixar depois no Discord o link, você pode clicar para entrar no Mercadão, você pode clicar para ver o ambiente da prefeitura, você pode clicar em cada íconezinho desse aqui e ver o ambiente em 360 graus, tem vídeo, tem texto, tem depoimento dos moradores. Então, para quem está longe, eu já vi aí um colega que está na Bahia, para quem está longe, que quiser participar do desafio e ter essa experiência de quem está local, a gente vai conseguir trazer isso para vocês. Então, o desafio de imersão, a oficina de imersão no desafio é uma coisa que a gente faz cara a cara, mas a gente vai estar disponibilizando ferramentas para que vocês participem como se estivessem aqui. Então, a gente conseguiu fazer um desafio anterior, uma sessão, como a gente pode chamar, né, de metaverso, onde as pessoas puderam entrar e conversar com os mentores, com os especialistas, com a população, como se estivesse ali, cara a cara. Então, a gente vai conseguir disponibilizar essa ferramenta acessível pelo celular, acessível pelo computador, enfim, de maneira muito facilitada. E aqui está a carinha um pouco do nosso time. Hoje aqui comigo estou eu, né? E também o Júlio Felipe, que está gravando para disponibilizar para quem não vai poder estar nesse momento aqui com a gente. E aí a gente tem uma equipe aqui bem diversa, de arquitetos, engenheiros, desenvolvedores, administradores, advogados, pessoas voltadas à área de programas sociais, pessoas voltadas à área de tecnologia, enfim, um conglomerado de conhecimento para que a gente possa estar desenvolvendo os projetos da melhor maneira possível junto com vocês. E aí a gente chega aqui no nosso impacto. No ano 2022, a gente conseguiu impactar diretamente 908 mil pessoas, né? E indiretamente 2.700.000 pessoas, porque os projetos que a gente desenvolve, ele impacta não só diretamente ali para quem vai estar com a gente no dia a dia, mas isso se reflete no vizinho, no amigo, no familiar, um empreendedor pequeno, né? Um microempreendedor, um cidadão que vai estar ali na frente da sua casa e vai ter cada vez mais pessoas circulando aquele território, então ele vai ter um alcance maior. Então, isso acaba impactando também diretamente na vida dessas pessoas. E aí, a gente conseguiu bater a nossa meta de acelerar os 17 ODS. Quem aqui nunca ouviu falar em ODS? Eu acho que eu toquei nesse ponto várias vezes na apresentação aqui nesse trecho, e eu nem sei se todo mundo conhece o que é ODS. Só para vocês terem uma noção, 48% das pessoas no Brasil já ouviram falar ou conhecem o ODS, mas as outras, enfim, porcentagem nunca ouviu falar. Vocês aí já ouviram falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Sim, sim. Já sim, perfeito. Isso é bom, isso é bom. Então, nosso trabalho, em essência, é acelerar esses ODS, seja criando novos negócios, ou seja, acelerando os territórios vulneráveis. Então, para isso, a gente fez um conjunto de parcerias, né, com o Instituto Lixo Zero Brasil, para o desafio anterior, que era da área de resíduos, com o Senai, com o IFPE, aqui no caso Santo Agostinho, com a AkzoNobel, que é a que fabrica as tintas Coral, que doou tintas para poder a gente fazer esse trabalho de urbanismo social nas comunidades, com a Gerando Falcões, no Rio, em São Paulo, né, com o Porto Suape, com a Unesco, com a Fundação Bernardo Valim, enfim, com essas marcas e outras que não estão aí no momento, que a gente, com esse trabalho em conjunto, conseguiu impactar na vida de muita gente. E aí quando no ano 2022, ano passado, a gente se filiou, né, a gente agora é signatário do Pacto Global da ONU, uma empresa reconhecida pelas Nações Unidas nesse processo de aceleração dos ODS 2030. Então, com isso dito, vocês entenderam um pouquinho do que é que a gente faz. E aí agora vamos para o desafio. Então é isso, gente. O que é o desafio Educar e Proteger? E eu queria trazer para vocês algumas informações básicas
para que vocês possam entender o contexto ao qual ele foi lançado. No município do Cabo Santo Agostinho, ele é considerado o quarto maior PIB, né, da renda per capita do estado de Pernambuco. Porém, esse indicador ele não se reflete em desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, ele não se reflete em qualidade de vida. Por quê? Porque essas indústrias, na região portuária de Suape, por exemplo, por isso que um trabalho muito importante é esse, HBSG, para começar a fazer esse impacto positivo, ele não se reflete porque as indústrias são de fora, os recursos vêm e acabam indo embora para fora, e começa a se perceber uma disparidade, né, essa não é a principal causa, mas uma disparidade dos índices civilizatórios, de oferta de emprego, de oferta de saúde, de oferta de educação. Então, quando a gente vai conversar com as pessoas que estão nessa situação de evasão escolar, e aí a gente traz até um dado da Unicef, a pandemia exacerbou essa situação onde os jovens do Cabo Santo Agostinho e de várias partes do Brasil, eles começaram a ter uma grande dificuldade de frequentar as aulas. E o maior apontamento é justamente pela dificuldade de conciliar o trabalho com a educação. E para as mulheres, para as meninas, no caso, até um pouco mais difícil ainda, porque existe a situação, né, essa visão ainda patriarcal da coisa, de que as mulheres é que têm que cuidar dos familiares que estão em casa doentes. Então a pandemia vem dando seu sinal de desaceleração, as pessoas já estão começando a voltar ao trabalho normal, o carnaval está aí, voltou, a gente já começando a ter um dia a dia mais tranquilo nesse sentido, mas ainda fica esse impacto. Então, é um desafio voltado à educação, mas ele foi proposto pela Secretaria de Segurança Pública. Então, por que esse conjunto que nem sempre anda de mãos dadas? Essa situação que eu acho que é muito positiva. É porque o secretário de Segurança Pública do Cabo Santo Agostinho, ele é um delegado com mais de 20 anos de experiência na área, mas ele também é psicanalista. Formou-se nessa área, né, uma formação complementar para entender o que se passa na mente e na vida da pessoa que comete alguma criminalidade, que está numa situação vulnerável. Não está ali à toa. Algum motivo fez com que ele chegasse ali. E aí a gente começou a levantar os dados e ele apontou, olha, para mim, o principal desafio é fazer com que os jovens não cheguem nessa situação. Por quê? No Cabo Santo Agostinho, 92% dos jovens que estão envolvidos com algum ato criminoso violento, ou seja, que morreu, que se feriu ou que feriu alguém, é jovem de 13 a 29 anos, negro e periférico. Então, olhando para esse recorte, né, a gente está falando aí de pessoas, de jovens meninos e meninas que deveriam estar na escola. Então, o programa Desenvolvimento Sustentável Nasce Aqui, da Prefeitura do Cabo Santo Agostinho, que é desenvolvido pela Ícone, que está trazendo esses desafios, começou a olhar para essa temática, né, com foco, e aí a gente vem começando a apresentar esse desafio para todos, para que vocês possam participar e trazer uma solução. Um outro programa que está sendo desenvolvido é um programa de fortalecimento da segurança municipal. Ele é conhecido como Cidade SUSP. É um nome, né, que foi colocado nele, mas que o título longo, né, é o Programa de Fortalecimento da Segurança Pública Municipal. E aí, o que é que está acontecendo no município do Cabo de Santo Agostinho e como é que esse desafio faz parte desse programa? Esse programa ele procura ampliar de maneira positiva os índices civilizatórios da cidade, ou seja, melhorar a oferta de educação, melhorar a oferta de saúde, melhorar a oferta de acesso a emprego, acesso a recursos e serviços que é do cunho do poder público. Então, olhando para esse contexto, esse desafio é lançado. Ele foi lançado no dia 27 de dezembro e a gente está com inscrições até dia 28, que é amanhã. Então, a gente está avaliando ou não para aquelas pessoas que estão chegando agora
se a gente estende por mais alguns dias, até pelo menos sexta-feira, para que as pessoas possam se inscrever. Mas é claro que o tempo de montar uma proposta, de apresentar ela, vai ficar reduzido, mas é a vida. Então, já expliquei um pouquinho do conceito de inovação aberta. Alguém nunca tinha ouvido falar do conceito de inovação aberta? Pode dizer aí que eu vou explicar, caso todo mundo já entenda, eu posso seguir. Podem falar, fique tímido não, pode abrir o microfone, pode falar aí. Deixa-me ver se eu estou conectado aqui com vocês. Tá todo mundo aqui. Então, Show. Então, eu vou explicar para vocês o conceito de inovação aberta. O que a gente faz no dia a dia, quando a gente está na escola, quando a gente está no trabalho, quando a gente está entre os nossos amigos, quando surge uma problemática, um desafio, a gente começa a bater cabeça para trazer uma solução. Isso é inovação fechada. Por quê? Porque a gente está limitado àquele ambiente que a gente conhece. Ou seja, as pessoas que estão no nosso entorno, as pessoas que fazem parte da nossa instituição, seja pública ou privada. A inovação aberta ela está mais focada em a gente conseguir fazer um bom recorte do problema. E que esse problema, essa situação, seja aberta para que todas as pessoas consigam trazer uma opinião, uma solução inovadora nesse sentido. Então, foi uma maturidade muito grande do município do Cabo Santo Agostinho, da municipalidade, né, da gestão pública, admitir que não tem todos os profissionais do mundo. Então, admitir que não tem todas as capacidades necessárias para resolver um problema complexo. E abrir isso para o mundo torna a solução muito mais fácil e factível de se desenvolver. Então, vocês conseguem perceber aqui que a gente tem o fluxo da inovação fechada, onde os membros daquele ecossistema trazem as soluções, a gente vai lá lapidando até que no final surge a uma. Na inovação aberta, não. Pessoas que estão fora desse ambiente podem introduzir soluções, podem introduzir ideias e não necessariamente só uma vai chegar no mercado ou uma vai ser eleita como uma solução definitiva. Como eu falei para vocês, no desafio anterior, uma foi escolhida como a vencedora, mas todo um conjunto das outras que ficaram em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar foram trazidas para dentro para dialogar, para poder serem implementadas. Então, isso é um caminho positivo. A inovação aberta é isso, é destravar, através da sinergia, né, do encontro de várias pessoas, aquela solução que antes não podia nem ser concebida porque as pessoas que estavam naquele ambiente talvez não conseguissem visualizar isso. E aí, aqui nesse momento do desafio, aqui no manual, a gente traz alguns dados básicos que a gente vai estar trazendo cada vez mais informações vindas da Secretaria de Educação, vindas da Secretaria de Segurança Pública, vindo da ONU, da Unicef, que é um braço também lá da ONU, para estar subsidiando vocês no desenvolvimento do desafio. Então, como eu falei, 92% dos envolvidos em situações criminais, homicídios, seja causando ou sendo vítima, são de jovens negros, homens e mulheres entre 13 e 29 anos. No caso do desafio, a gente vai estar focando no ensino médio e ensino fundamental. Quem quiser fazer um recorte também do EJA, que envolve os jovens de 18 aos 29 anos, também está ok. Estamos juntos, o desafio é para isso. Uma informação aqui, que 11% dos que se matriculam no ensino fundamental não conclui, ou seja, o município do Cabo Santo Agostinho tem uma taxa de 11% de evasão escolar e 55,2% das escolas de ensino fundamental não têm acesso à internet. E que hoje o município do Cabo Santo Agostinho ele investe 182 milhões por ano em segurança pública. Imagina você que esse recurso, ao invés de estar sendo investido em segurança, ele pode estar sendo investido em educação, saúde, né? Então, a ideia é que um trabalho integrado, uma solução que possa integrar ações, é uma solução que é muito bem vista. Então, é uma oportunidade. Esse recurso pode estar servindo para subsidiar o projeto, para dar sustentabilidade a ele, e que é uma visão que está aí disponível para que vocês peguem, absorvam e coloquem na proposição de vocês, né? Tipo, olha, a minha solução
ela vai lá atacar o problema, ainda vai possivelmente gerar uma economia para a prefeitura de tantos mil reais por ano, ou então tantos por cento, e que isso pode ser revertido na ampliação do projeto. Eu acho que isso é uma ideia muito interessante para quem estiver desenvolvendo algo nesse sentido. E a pergunta guia para ajudar vocês a desenvolverem é justamente como é que a gente consegue reduzir a evasão escolar para fazer com que o município do Cabo Santo Agostinho seja uma cidade mais segura para todos, principalmente para esses jovens. E aí, o objetivo de longo prazo para o município, ou seja, já perceba aí a integração do que eu apresentei anteriormente. O plano de longo prazo do município tem capítulos específicos voltados à economia, voltado à sociedade, voltado à segurança pública, voltado a, enfim, ao desenvolvimento sustentável no município. E quando a gente olha para segurança, o objetivo de longo prazo é justamente estabelecer uma cultura inclusiva que promova a segurança pública para todos os que vivem no Cabo Santo Agostinho, seja os nativos, seja os visitantes, seja os turistas, para que a sociedade civil organizada, para que a gestão pública, para que as empresas e indústrias consigam se engajar nesse processo, para que se aconteçam, enfim, ações estratégicas para reduzir a criminalidade. Então, imagina que o jovem hoje, olhando para esse dado de que é difícil conciliar a educação e o trabalho, imagina que ele estude no Cabo Santo Agostinho e porque tem um corpo de indústrias muito grande no seu entorno, ao invés de vir um trabalhador de fora para ocupar aquela vaga, ele seja capacitado, ele tem um caminho, um percurso, uma oportunidade de desenvolver habilidades que façam com que ele seja escolhido para estar nessa vaga de trabalho, por exemplo. É um caminho a se pensar. Então, imaginem como é que vocês conseguem trazer uma solução inovadora que responda à pergunta guia, mas que também se alinhe ao objetivo de longo prazo. E aí, eu já expliquei o que são os ODS, mas vou aqui só frisar que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é justamente um conjunto de objetivos que tem indicadores, que tem metas muito bem definidas para que instituições privadas, instituições públicas, sociedade, trabalhem em conjunto para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, imagine você que, olhando para o ODS 4, vou dar um zoom aqui, que fala de educação de qualidade. Se a gente consegue fazer com que a educação do município ele seja mais atraente para o jovem, que ela esteja muito mais conectada e dinâmica à atualidade, faz com que esses jovens passem mais tempo na escola e que eles possam estar tendo melhores oportunidades de emprego. Imagina que com essa melhor oportunidade de emprego, você vai ajudar a reduzir a desigualdade de gênero, porque as meninas e os rapazes vão ter a oportunidade de trabalhar, ganhar o seu pão, e com isso eles vão poder, por exemplo, reduzir a pobreza. E aí vai, em consequência, erradicar a fome, em consequência, ter uma educação de qualidade melhor para os filhos, uma saúde de qualidade, reduzir as desigualdades, ter uma cidade mais sustentável, enfim, ter um conjunto de melhorias sistêmicas só porque a gente ajudou a reverter os indicadores da educação do município do Cabo Santo Agostinho. Então aí dá para ter uma ideia do que é os ODS e como esse desafio está ajudando a acelerar eles. A cidade do Cabo Santo Agostinho tem 210 mil habitantes. Então, flutua o número um pouco por causa dos visitantes que trabalham na indústria, que é sazonal. Então, eles vêm de manhã, saem à noite, alguns moram no município, outros não. E aqui embaixo tem os ODS que estão sendo impactados diretamente e indiretamente. E aí eu trago para vocês o cronograma. Muita gente entrou em contato comigo por e-mail, ou então pela rede social da Ícone no Instagram, ou então até aqui mesmo pelo Discord, dizendo, não estou entendendo. Então, esse momento é para isso, para explicar a vocês como vai acontecer o desafio e a gente poder ter uma visão clara de como é que vocês vão poder estar ajudando a desenvolver essas soluções inovadoras. O desafio ele tem 3 fases. Tem uma quarta que vocês não veem, que é a pré-desafio. No pré-desafio, a equipe da Ícone vai para dentro da prefeitura, que é o fomentador dos desafios e do trabalho que a gente vem desenvolvendo, para entender, dentro do plano longo prazo, quais são as problemáticas apontadas e como é que o município está pretendendo resolvê-las.
quando o município aponta, olha, para essa específica eu não tenho um projeto muito bem delimitado, a gente elenca ela como possível tema de desafio. E é isso que vem acontecendo. A gente se aprofunda, a gente conversa com os secretários, a gente conversa com os técnicos, a gente conversa com a população para entender como é que eles vivenciam esse tema, e aí a gente faz um recorte do desafio apresentando isso para vocês. E aí, quando isso é feito, a gente lança o desafio e a gente começa a primeira etapa. A primeira etapa é do engajamento, onde a gente vai estar apresentando o desafio, a temática e os dados para todo o ecossistema de inovação. Então, a gente vai nas academias, a gente vai nos ecossistemas industriais, a gente vai para dentro da gestão pública, falar para os outros servidores que não estão conhecendo, a gente vai para as escolas, a gente vai para todo lugar para apresentar o desafio. E nesse trecho, vocês estão vendo aí, que começou no lançamento dia 27, ele está com a data aqui de dia 6 de março, para ter a primeira apresentação. Então, acabou que o ciclo de encontro com especialistas ficou um pouquinho encolhido, né, por causa do carnaval, porque como a temática também envolve a educação, muitos dos profissionais ainda estavam retornando do seu recesso, voltando às aulas agora em fevereiro, alguns ainda em março, né, quando a gente trata das universidades federais, do IFPE. A ideia é justamente, nessa primeira fase, a gente conseguir fazer com que o ecossistema participasse do desafio, espalhar a palavra, por assim dizer. Então, a gente lançou, a gente vai ter aí, de hoje até o dia 6, encontro com especialistas. O secretário Pablo já deu o ok que ele vai conseguir participar, a gente só está fechando a agenda dele, a gente vai ter o ok logo em breve do secretário de Educação e dos gestores da Secretaria de Educação do município, também para falar um pouquinho sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo. E entre os dias 8 e 9, a gente vai montar uma agenda para acontecer essas apresentações. Então, como é que isso acontece? Acredito que pela quantidade de participantes que a gente tem hoje, eu estou vendo que são 33 equipes participando, não vai dar para fazer todas as apresentações no dia 6. Então, a gente vai dividir, né, dia 6, 7, 8 e 9, para que as pessoas possam apresentar suas soluções inovadoras no tempo legal, para que não fique um evento muito extenso e que os avaliadores da banca, que é composta por participantes da equipe da Ícone, por participantes da equipe da Secretaria de Segurança Pública, por participantes da equipe da Secretaria de Educação, por membros externos da gestão pública, possam estar avaliando, seguindo os critérios que estão no edital, que também estão aqui no manual do participante, e afunilando, né, dessas 33 equipes para as equipes no número menor que vão estar na segunda fase. Então, é ideal que a gente esteja ao menos ali com 10 equipes para criar a competitividade sadia, mas que o número pode ser um pouco maior que esse, né? Justamente pela qualidade que a gente vai estar avaliando nos projetos a serem apresentados. Então, no dia 13 de março, a gente vai estar apresentando a lista das equipes que passaram para a segunda fase. A segunda fase ela é focada na prototipação no laboratório vivo. Então, como eu falei, a gente vai estar realizando uma oficina de imersão na problemática, vai acontecer dia 17 de março. A agenda, a depender dos participantes e da gestão pública, ela pode ter pequenas alterações, ou seja, se não for no dia 17, pode ser no dia 18, se não for no dia 18, pode ser no dia 20, uma segunda-feira, enfim, pode flutuar, mas a ideia é que aquela seja a janela de tempo e que a gente siga esse cronograma. Geralmente a gente faz na data, tudo certinho, tudo tranquilo. Qual o objetivo desse evento? É fazer com que vocês tenham a oportunidade de conversar diretamente com os especialistas que vivem o dia a dia no Campus Agostinho. Conversar com os estudantes, conversar com os professores, com os gestores, com os secretários, conversar com esse escopo de pessoas para entender como é que a tua solução, já que tu já tem alguma coisa em mente, ou como é que tu vai conseguir criar uma solução que atenda aquela vivência. Entre os dias 20 de março até 14 de março, vão estar acontecendo os ciclos de mentoria. Como eu falei, a gente vai ter uma plataforma virtual que vai estar disponibilizada para que vocês vejam cada mentor,
leiam a descrição da biografia dele, ou seja, em que área ele atua, e façam um match. Poxa, meu projeto se beneficiaria muito de uma mentoria de uma pessoa especializada na área de tecnologia voltada para a educação. Ou então minha mentoria, meu projeto, na verdade, ele se beneficiaria muito de uma pessoa que entenda o dia a dia da segurança pública. Vocês vão ter especialistas voltados em cada contexto desse para conversar. Então, vocês vão poder, nessa plataforma, disponibilizar o tema do trabalho de vocês, um resumo da solução inovadora, ou caso vocês ainda não tenham fechado, um resumo do que vocês querem desenvolver, para que ele possa ir ali preparado fazer a mentoria, para que ela seja efetiva e focada. Dia 17 do 4, 17 no caso de abril, vai estar tendo a apresentação das propostas de soluções. Nesse momento, é muito importante que cada equipe tenha em mente a sua solução inovadora, o recorte da problemática que quer solucionar e também como utilizar o recurso da premiação. É muito interessante que você apresente, faça o seu pitch, faça a sua apresentação de como isso vai acontecer e no final você mostra, olha, eu vou utilizar o recurso da premiação desse jeito e meu cronograma de trabalho vai ser dessa forma. Por quê? Porque com isso apresentado, os avaliadores vão conseguir entender a maturidade da solução apresentada, do projeto que está sendo apresentado, porque quando o projeto for selecionado, ele vai receber a premiação para sair do papel, para tornar-se um projeto vivo, aonde no laboratório vivo, que é justamente o que vai acontecer na terceira fase. Então, com o projeto bem delimitado, bem apresentado, vai acontecer no dia 19 do 4 a avaliação desses projetos, e no dia 24 de abril, 24 do 4, vai estar sendo apresentado o nome ou os nomes da equipe vencedora. Então, se você se inscreveu, se você tem sua equipe ou está trabalhando sozinho, nesse dia vocês vão ficar sabendo qual é a equipe que vai estar lá como a vencedora, que vai receber os recursos de R$40 mil. As outras equipes que não foram selecionadas como vencedoras, não se abalem, não fiquem tristes. Ainda assim, há oportunidade. Como eu disse, a Prefeitura de Cabo Santo Agostinho vem vendo o potencial das soluções apresentadas e vem começando a conectar essas soluções com outras secretarias ou outras dirigências da gestão pública para que eles possam estar implementando. Por quê? É algo que a Prefeitura já gostaria de ter implementado, mas pelo dia a dia talvez não tenha conseguido implementar em tempo hábil, ou seja, desenvolver a solução para implementar. Se você já desenvolveu, você domina o assunto, por que não emparcerar, ou seja, a aceleração do ODS 17, emparcerar para poder desenvolver e impactar. E aí, olhando agora para a terceira fase, é a da validação, onde a gente vai tirar o projeto do papel, com o valor do recurso, com uma mentoria, com a parceria com o município e com a ícone, para que a gente possa estar fazendo com que esse projeto se transforme numa realidade. Então, dia 27 do 4, a gente vai estar fazendo a reunião de kick-off, ou seja, sentar com os gestores, sentar com a ícone, para começar a dar os encaminhamentos de início de projeto. E aí a gente vai estar avaliando e dando suporte durante esse ciclo de mentoria e acompanhamento da implementação do MVP, que é o mínimo produto viável, né? É um termo que vem do inglês, Minimum Viable Product, ou seja, vamos olhar, por exemplo, aportuguesar esse termo, né, o mínimo produto viável. Imagina uma bicicleta. O que é que uma bicicleta tem que ter, no mínimo, para ser chamada de bicicleta? 2 rodas, pedal, guidão, né, e a corrente para transferir. Não digo nem que o assento, porque você pode pedalar em pé, mas o seu projeto, o que é que ele tem que ter de mínimo para você avaliar ele como efetivo? Então, a gente vai fazer com que esse mínimo saia do papel e comece a impactar nos territórios e na educação do Cabo Santo Agostinho. Depois, a gente vai fazer um evento de apresentação dos primeiros resultados. A gente sabe que tem projetos que têm um tempo latente maior para poder trazer os primeiros resultados, então a gente tem aí um pouco mais de um mês para implementar, desenvolver, apresentar os primeiros resultados, e aí, bom tempo depois, a gente vai estar implementando no município como um todo, ou seja, o projeto sai da fase de conceito, passa para a fase de prototipação,
do conceito, para delimitar ele bem, para fazer com que ele seja, que ele caia como uma luva no contexto real do Cabo Santo Agostinho, e depois, na terceira fase, a gente tira ele do papel e faz ele existir. Se ele já existe, isso é muito bom, a gente só vai ajudar a tracionar e dar escala. E aí, premiação, eu já dei um spoiler, é de R$40 mil. César, como é que eu posso utilizar esse recurso? Para quem vai estar atuando com tecnologia, pode usar de diversas formas. Eu preciso comprar ou alugar uma máquina virtual para que meu projeto de tecnologia vá operar. Pode. Eu preciso pagar uma passagem de um especialista que vem em tal lugar, que faz parte da minha equipe, que estava na Bahia, estava no Rio Grande do Sul, estava em Fortaleza, para cá, para Recife. Pode. Eu preciso fazer uma campanha publicitária, enfim, qualquer coisa que esteja já no escopo do projeto, que é para viabilizar, tirar ele do papel, você pode utilizar esse recurso. R$40 mil é para isso. Já deixo claro que não é para colocar no bolso e utilizar para benefício próprio. É para tirar o projeto do papel. Por quê? Porque a gente já desenvolveu e já viu na história que quando você traz uma premiação que vai para o bolso do participante de um desafio de inovação, isso é muito positivo para a pessoa que ganhou o desafio de inovação, mas para o território ao qual ele foi desenvolvido, para que ele, enfim, fomentasse os benefícios, acaba que nem sempre se reflete, porque aquela pessoa pegou aquele recurso, colocou no bolso, foi desenvolver o desafio em outro lugar, enfim, se desconectou daquele contexto. E aí o nosso objetivo é fazer com que esse recurso seja implementado no projeto para impactar no território da cidade. E que depois, validando, dando tudo certo, a gente escale o projeto para a cidade toda. E aí isso pode gerar contrato com o município, isso pode gerar infinidade de coisas, até mesmo novos negócios, com a Ícone ajudando a equipe a acelerar isso para o Brasil todo. Como vocês viram, a gente tem atuações no Brasil todo e a gente tem expandido cada vez mais nossas fronteiras. Indicadores que a gente pode estar ajudando vocês, extraindo isso dentro da gestão pública, extraindo isso dentro das bases de dados do governo federal, como, por exemplo, DataSUS, né, dados de homicídio, dados de acesso à internet através do INEP, centros culturais, espaço de cultura, né, enfim, no município em vários territórios, dados que ajudem a subsidiar as propostas de vocês. E com relação ao município, quais são as principais dores? Quando eu digo dores, o que é que incomoda, o que é que atrapalha, o que é visto como negativo que pode melhorar, né? As principais dores, ou seja, se a solução de vocês trazer um caminho viável para mudar um cenário, é justamente na percepção de segurança, como primeiro lugar. O cidadão cabense, ou quem visita o Cabo e conhece a realidade, sente que o município é um tanto quanto hostil. E isso trata-se de percepção de segurança. É quando você anda na rua e se sente um pouco inseguro, sente que pode acontecer algum tipo de sinistro. Dificuldade de conciliar os estudos com outras atividades. Às vezes, os jovens eles têm toda a infraestrutura na escola, no sistema educacional do município, mas quando chegam em casa, não tem essa mesma estrutura. E aí eles precisam ver formas de trazer recurso financeiro para fazer a existência, o dia a dia. Então, essa é uma dificuldade, você conciliar os estudos e o trabalho. A visão de que se você não conseguir hoje uma renda, dificilmente você vai ter um futuro. E a gente sabe que com a educação é um caminho viável para que tenha uma renda futura. Mas é difícil conciliar o hoje com o futuro. Então, se a solução de vocês conseguir conectar empresas, parceiros que consigam dar essa segurança financeira ou, enfim, um outro caminho para que essa dor se dissipe, é uma solução muito válida. E também o interesse. Hoje, a tecnologia trouxe uma dinâmica muito grande para o jovem, seja nas redes sociais, seja nos jogos, seja, enfim, até mesmo no processo de aprendizagem, mas que talvez não esteja esse contexto incorporado na educação municipal, na educação estadual, enfim, até mesmo na federal. Então, 27% dos jovens que desistiram dos estudos
e 38% que pensam em desistir, destacam como a escola sendo um local de pouca dinâmica, de desinteresse. Ou seja, aquilo que acontece lá dentro não tem mais uma roupagem ou uma dinâmica, uma didática que seja atraente para o jovem. Então, como é que a educação passa a se tornar visivelmente para eles algo necessário e estimulante? Essas são as principais dores que o município vem apresentando, né? E também que os estudos levantados pela ONU, Unicef, MEC, vêm apresentando como dores nesse sentido. E aí, como é que vai ser nossa oficina de imersão? Eu já acho que já pontuei em alguns momentos. No nosso cronograma tem lá a oficina de imersão no desafio, e vai ser um momento de integrar todos os stakeholders, todas as partes interessadas, tanto os participantes, quanto os gestores públicos, quanto a academia, com todo mundo que está fazendo esse ecossistema, para trocar informações e ajudar a construir as soluções inovadoras. Vai acontecer de maneira híbrida, presencialmente no Cabo Santo Agostinho, como também virtualmente para quem está de longe. Na comunidade da Ícone, já ficou muito perceptível. A gente tem equipes do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, aqui de Pernambuco, de outras cidades, da Bahia, enfim, tem do Brasil todo. Então, nosso objetivo é que essa oficina, esse workshop, consiga congregar todas as pessoas, independente da sua localidade. E aí eu acredito que já esteja chegando na fase final aqui da explanação. Existem esses fatores críticos de sucesso que, na visão dos gestores públicos da cidade do Cabo Santo Agostinho, são fatores que, se a solução que vocês apresentarem pontuarem aí, vai ser muito bem visto e vai ajudar bastante no impacto da cidade. Aqui tem os critérios de avaliação, são 10 critérios, vou só citar alguns. Grau de desenvolvimento da solução proposta. Caso a gente queira desempatar, o que é que vai pesar mais? A ideia que está só no conceito ou a ideia que já está sendo implementada em algum outro lugar? Claramente é a ideia que já tem um grau de maturidade maior, que possivelmente já vai estar sendo implementada. Mas nada impede de uma ideia que está no conceito, sendo lapidada e construída nesse processo, tenha um peso tão igual quanto. Então, a gente tem que ver todos esses 10 fatores, todos esses indicadores aí, para construir a nota e aí a gente avaliar cada solução uma a uma. Para se comunicar, vocês já sabem, a gente tem aqui o Discord. Eu vou estar cada vez mais assiduamente verificando de manhã, de tarde e à noite, tirando dúvidas e me comunicando com vocês. César, eu preciso me comunicar de outra forma. Eu vou deixar aqui no Discord o e-mail, né, o meu e-mail e também o e-mail da equipe da Ícone, né? E, se possível, se o secretário abrir também um canal de comunicação com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança, vou estar também disponibilizando para vocês. E sobre o desafio, é isso. Eu queria abrir o microfone para vocês, espero que eu não tenha sido tão extenso, né? Mas é um momento que vocês têm agora para tirar dúvidas, para que vocês possam falar um pouco do que vocês estão fazendo, do que vocês estão achando do desafio e talvez também pontuar, eu estou sentindo falta de tal recurso, ou então eu proponho que a gente possa ter um outro encontro, um outro momento como esse, para poder, enfim, seja individualmente ou então agora, né, coletivamente, para estar conversando. Eu estou aqui aberto para vocês, eu vou fechar aqui minha apresentação, e todo esse material que eu apresentei a vocês está lá na página do desafio, e vocês têm total disponibilidade para conversar comigo e, enfim, a gente trocar uma ideia. Então, fique à vontade. Eu estou vendo aqui Glaubert, eu estou vendo aqui a Cris Oliveira, o André Felipe, o Guilherme, né, o Robson, o Vitor, o Marcos. Fiquem à vontade para tirar dúvida, caso vocês precisem. Oi, César, boa noite. Primeiramente, quero agradecer pela exposição, né? Pode falar. E foi muito esclarecedor. Ok. Pode falar, Marcos. Eu só mutei naquele momento porque estava acontecendo um áudio e estava difícil de saber se era você falando ou era um vídeo que estava acontecendo e que você estava ouvindo em paralelo.
Peço desculpas. Tá bom. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. É a primeira vez que eu uso o Discord, é por isso que eu tô um pouco confuso, mas enfim, né? Mas eu fiz várias perguntas durante eu acho que foi uma das pessoas que mais perguntaram lá, né? Enfim, mas eu Pode consegui, perguntar depois de agora. algum truque no sistema, de colocar e fazer minha equipe, né? Da Educa Kids, né? O capitão da minha equipe é o Alisson, né? Ele é o CEO da Educa Kids. E a gente tem uma solução que eu acho que é bem viável pela situação, pelo panorama que foi apresentado. E aí eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, você falou que no edital que eu li, estava Uhum. lá que seria uma apresentação em vídeo e os links. Aí, no dia 6 tem uma apresentação que pode ser online ou pode ser um vídeo que você envia. Aí ficou confuso entre o que o edital diz e o que a praxis que está Uhum. dizendo. Aí mudou as regras do jogo, é as mesmas regras. Esse é o primeiro ponto. Segundo Certo. ponto é sobre a forma de apresentação e quantos minutos vão ser. Se for uma apresentação ao vivo, eu gostaria de saber quantos minutos eu vou ter, porque entre um Uhum. vídeo gravado e uma apresentação ao vivo, eu acredito que a apresentação ao vivo ela é mais interativa, a pessoa consegue ver, sentir melhor, enfim, né? Por isso que eu gosto desses momentos de bate-papo. Terceiro, Bom, bom. nossa empresa já participou de um processo de inovação aberta aqui no DF, né? Chamado Uhum. Inova DF, é, e foi com a Softex, né? E agora a gente está Entendi. querendo em outras regiões e escolhemos esse edital porque tínhamos muito a ver. Eu não sou parte da equipe do Alisson, mas eu tenho também uma startup chamada Escrita Consciência, mas como a startup dele está muito mais robusta, nós resolvemos nos juntarmos, né? Como é permitido o consórcio de startups, né? Então, nós Isso. temos duas startups juntas, né? Eu com o plano pedagógico e o Alisson com a parte técnica, né? O dele já está Uhum. implementado já em vários municípios, então esse vai ser mais um município, se assim for, né, decidido, conveniado. E aí essa terceira dúvida está mais ou menos na segunda etapa, né? Essa etapa diz que no edital diz que não precisa ser presencial, né? Nós também não precisamos ser presencial, porque como é um software, pode ser enviado por link, pode ser enviado até por um drive, né? E instalado na máquina de qualquer um do município, e já foi testado assim, né? Não precisa da nossa viagem, né? Mas será Sim. descontado pontos se nós não viajarmos para Cabo do São Não, Destino, né? Durante esse sem, momento. sem desconto. E a quarta e última, né? Desculpa aí, gente, mas eu guardei tudo Não, aqui, eu mas vou pedir para tu eu guardei recapitular tudo, gente. depois. Uma E pergunta a para quarta tirar dúvida dúvida. E a quarta dúvida é sobre o prêmio mesmo, né? Nós Uhum. entendemos que tem que ser gasto para o desenvolvimento, né? Só que eu, como pedagogo, eu gostaria muito de sentir o município quando ele foi implementado. Então, e você disse na sua exposição que pode ser gasto com viagens. Por exemplo, eu estou no Distrito Federal, eu e minha sócia, e o Alisson está no Nordeste, né? Em Recife. Para ele é muito mais fácil do que para a gente, Isso. né? Se deslocar, né? Mas aí pagaria então esse dinheiro, esses 40 mil, poderia ser usado para eu e a Érica irmos até o Cabo de São Agostinho também, poder participar Poderia. junto com o Alisson, Poderia. pagando a estadia, por exemplo, estadia, alimentação ou só a viagem? Então, como é um dinheiro utilizado para a implementação do projeto, se você colocar no seu planejamento que não vai fazer falta, faz total sentido. Pode usar. Exemplo. Passagem estadia para um período de tal dia, para poder acompanhar a implementação do projeto. Isso não vai impactar diretamente uma ausência de recurso para você implementar em outra parte do seu próprio projeto. Se isso fizer sentido para você, está fazendo sentido para a gente também. Tá entendendo? Então, no desafio anterior, já estou tentando responder já essa quarta pergunta. No desafio anterior, que foi para a área de resíduos, a equipe ela queria adquirir coisas que iam impactar positivamente no projeto, mas não iriam gerar receita futura para eles. Então, a gente ajudou eles a focar.
Então, como era voltada a resíduos, uma balança de precisão, né, assim, para, enfim, pesar os resíduos, uma prensa fazia muito mais sentido do que um outro conjunto de ferramentas que poderia vir a ser adquiridos pela receita do próprio projeto. Ou seja, aqueles 40 mil serviu como semente para fazer com que o projeto saísse do zero e hoje tivesse pernas próprias. Compreende? Então, já respondendo a quarta pergunta, pode usar para passagem, pode usar para estadia. Se você avaliar que não vai prejudicar o projeto, tirando o recurso de uma parte do projeto para outra, faz total sentido. Sendo avaliado positivamente, é isso. Agora vamos para a primeira pergunta, porque foram várias, e aí você pode me recapitular, pelo menos só assim, a primeira, porque, enfim, eu tô aqui, eu esqueci de pegar a caneta, não anotei pergunta a pergunta. Então, Tá, a primeira pergunta é sobre a mudança. Eu vejo como mudança, se não for, eu estou falando uma palavra correta, você pode me corrigir, né? No edital diz que é o envio, a primeira etapa será por envio de um vídeo e os links da proposta. Aí, isso é o que está escrito no edital, ponto. O que está escrito no Discorder aqui, que é no dia 6, né? Vai ser a apresentação, se caso a pessoa quiser. Caso a pessoa não queira, manda um videozinho lá até meio-dia e tal para ser apresentado. Aí, meu ponto de vista, é melhor do que um vídeo, mas aí é o Marcos Costa falando, certo? Que seja apresentado, porque aí a pessoa apresenta. Aí nisso vem a segunda pergunta: quantos minutos vão ter para essa apresentação? Então a primeira pergunta é: se há as duas possibilidades e foi criado mais uma, respeitando o que está no edital, ou foi mudado completamente o que foi no edital? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: considerando a hipótese da apresentação, quantos minutos vão ser de apresentação? Como vai ser a ordem para a apresentação? Que são critérios também que tem que ser expostos. Boa pergunta. Vou explicitar para vocês vou sanar essas dúvidas. O edital ele pede o envio de um vídeo. Isso é importante por quê? Porque as pessoas que estão fora do estado de Pernambuco, como se falou, que não estão aqui localmente, vão ter a oportunidade de explicitar a ideia do projeto, de maneira com que, independente se a gente tenha internet ou não, a gente vai poder baixar e exibir isso, né, para os avaliadores. Então, o que a gente adaptou para o dia a dia, né? O edital continua sendo contemplado, não tem uma modificação nesse sentido. A gente vai continuar recebendo o vídeo e encaminhando para os avaliadores. Esse é o objetivo. O que a gente está fazendo, que eu concordo com você, que é melhor? Que no dia 6, a gente vai estar dando a oportunidade de, ao invés da pessoa enviar um vídeo, ela poder se apresentar. Então, ela vai ter, se não me engano, são 8 minutos de pitch, né? E mais 2 minutinhos ali de perguntas e respostas, bem rapidinho, só para tirar algumas dúvidas dos avaliadores. Então, acaba que eu vou fazer esse papel de fazer essas perguntas para só complementar algo que talvez não tenha sido exposto nesse período de 8 minutos. Então, se a equipe desejar não apresentar ao vivo, mas enviar o vídeo, ela vai ter 8 minutos, e como ela não vai estar ao vivo, se caso ela não esteja, no caso, né, eu passo esse tempo de 2 minutos de pergunta e resposta, fica inutilizado. Mas se ela passe o vídeo e esteja online com a gente pega esse tempinho de 2 minutos e faz a pergunta e respostas com quem estiver online, que faça parte da equipe, que esteja representando a equipe. Por quê? Porque o que vai fazer com que a equipe passe da primeira para a segunda fase é justamente a avaliação da banca. E a banca ela vai avaliar o vídeo. Seja ele enviado, seja uma gravação nossa desse momento de agora, por exemplo. Então, imaginando que isso aqui fosse o evento de pitch, de apresentação do dia 6, eu estaria gravando para disponibilizar isso para a banca avaliadora. Porque a banca avaliadora tem uma agenda própria e não necessariamente vai poder avaliar no primeiro dia. Tem avaliador que avalia tantos vídeos no primeiro dia, tantos vídeos no dia seguinte e conclui no terceiro dia de avaliação. Tipo, segmenta. Tem avaliador que tira um dia para avaliar tudo e assistir tudo e é isso. Então, deu para entender que a gente está atendendo ao edital, é um edital guarda-chuva que está abarcando todos os desafios, mas que a gente faz essa praxis, né, para ajudar
os participantes, para poder melhor atender a quem está trazendo uma solução inovadora. Então é mais ou menos isso. São 8 minutos, mais 2 de pergunta e resposta, que geralmente são, enfim, 30 segundos para pergunta ou 20 segundos para pergunta, que é coisa rápida, e os outros 40 segundos ou 30 segundos para resposta, e dá para fazer 2 perguntas e 2 respostas. Então é mais ou menos isso. Você, se não quiser apresentar ao vivo, pode enviar o vídeo. Se quiser apresentar ao vivo, tem 8 minutos e 2 de pergunta e resposta. É isso. Respondi? Sim. Aí lá no edital também está discriminado 2 dos 4 desafios. Né? Por exemplo, Isso. segurança pública está discriminado. Mas não está discriminado, por exemplo, economia criativa, que é um conceito que é novo, né? Uhum. Tem discordância sobre ele, por exemplo. Tem um artigo científico publicado sobre indústria criativa, que um colega meu do departamento da UNB falou para mim: Marcos, o que você escreveu lá não é indústria criativa para mim. Aí eu falei assim: olha, é para mim de acordo com os que eu escolhi. E como o edital não traz, como que a gente faz isso? Porque, por exemplo, o desafio nosso é melhorar, e nenhum deles, nenhuma parte do edital está escrito assim, discriminada a evasão escolar, que é um tema que foi bastante falado na sua exposição, por exemplo. Isso. E aí, o que é a evasão escolar? Eu sei que a ideia a inovação aberta é juntar coisas que aparentemente não são óbvias, né? Concordo com você, também participo desse princípio também. É que se fosse óbvio, né, não precisaria da inovação, né? Mas, qual é porque assim, vendo os 4 desafios, o que a gente, como software, atenderia melhor seria economia criativa. Mas como não tem uma definição, aí eu falei assim, vou perguntar então qual que é a definição que tá. Não, fique à vontade. A situação é a seguinte: aquele edital, ele está se atendo aos temas que foram apontados pela gestão pública de acordo lá com o Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo do município. Pode ser, como por exemplo, que a secretaria que estava na fila de problemáticas, por assim dizer, para ter um desafio, era a Secretaria de Segurança. Ele poderia trazer a temática violência e atuar em cima de tecnologia, de monitoramento e coisas do tipo. Tá entendendo? Só que a gente fez o quê? Sentou com o secretário, entendeu quais eram as dores dele, e ele, com a sensibilidade dele, entendeu que a educação era o melhor caminho. Percebe que no edital poderia ter o texto lá, segurança pública, mas é um desafio voltado à área de educação. Lá pode estar a economia criativa, que pode estar atendendo o conceito de um, como pode estar atendendo o conceito de outro. O que é que a gente quer fazer com isso? A gente quer impactar com o município. E aí, como é que eu respondo a tua pergunta? Aquele edital como guarda-chuva, as temáticas que estão em voga no momento, a passada, que foi resíduos, a atual, que é educação conectada com segurança pública. A próxima pode ser ratificada, tá entendendo? Então, é o que o município, naquele momento, entender que está em prioridade. Então, o Ministério Público Federal estava desenvolvendo um projeto do Cidade SUSP que potencializava a segurança pública do município. O Cabo Santo Agostinho, ele está se destacando nesse contexto nacional como uma cidade que era considerada a cidade da morte, como uma cidade da tecnologia. Ele está empregando de tecnologia, está empregando de projetos que revertam essa situação da insegurança. Então, o que está ali no edital é mais para organizar esse processo, mas os temas dos desafios podem mudar e vai ficar registrado aquilo que já foi batido no martelo e aqueles que estão por vir, né, pode se modificar, pode estar aberto à ratificação. Então, se você se preocupa que eu quero atuar com a economia criativa, mas o desafio é de educação, não tem problema. Se você está conseguindo trazer uma solução que vai potencializar a economia criativa e ainda assim também vai potencializar a educação e reduzir a evasão escolar, faz total sentido. A inovação aberta é justamente esse momento de a gente co-criar e fazer essas perguntas. E se eu conseguisse reduzir a evasão escolar, trazendo um contexto da economia criativa que juntos fazem sentido? Entende? Então, é mais do que a gente faz aqui e agora,
que a gente consegue impactar para o futuro do que aquilo que está escrito na pedra no edital. A parte oficial, ela não vai mudar, que é período de inscrição, que é o formato de envio, mas a gente vai adaptar a realidade para melhor atender o objetivo de trazer uma solução inovadora. Então, vai ter que enviar o vídeo? Envia um vídeo. Ah, não quero enviar um vídeo, quero fazer presencial? Faz presencial. Quero fazer online, ao vivo? Faz online ao vivo. O que importa é que a banca vai receber o vídeo gravado. O que importa é que a gente vai disponibilizar os 40 mil de premiação para você impactar. Então, a gente utiliza o edital como uma base e que a gente vai fazer pequenas adaptações que atendam o edital, mas que atendam também o objetivo de impactar. Eu acho que é isso. E também lá no edital estão 4 desafios. Então, cada desafio vai ganhar 40 mil, totalizando então 160 mil, ou são 40 mil só para qualquer uma das áreas? Não, é 40 mil para cada. E aí, por isso que eu digo que o edital é um guia, é um base. Por quê? Porque o desafio de segurança está acontecendo agora, mas está se vendo a necessidade de fazer um desafio para o Mercadão do Cabo Santo Agostinho. Então, esse desafio do Mercadão do Cabo Santo Agostinho provavelmente não vai ter apenas 40 mil reais de premiação. Possivelmente ele vai ter, além dos 40 mil reais, contratação via Marco Legal das Startups, a Lei Complementar 182 de 2021, e vai ter para cada contexto do desafio até 1,5 milhão em contratação, com renovação por até 5 anos. Então é 1,5 milhão, 1,5 milhão, 1,5 milhão, 1,5 milhão. Tá entendendo? Então, esses desafios que a gente está fazendo agora, eles estão impactando e estão fazendo sentido apenas a premiação de 40 mil reais, e em parceriamento com a prefeitura. A prefeitura pode contratar posteriormente, para além dos 40 mil, mas nesse desafio que a gente está se pretendendo a fazer para o Mercadão, que é um desafio futuro e que o tema ainda não está no edital, isso vai ser ratificado, vai além dos 40 mil, ainda vai ter 1,5 milhão de contratação, entende? Então, é coisas que já estou dando spoiler aqui, mas que ainda vai ser lançado agora no mês de março. Então, só para ficar bem claro, não deixar nenhuma dúvida, eu saí aqui com a alma lavada. Vamos lá. Então, no dia 6, eu escolho fazer virtual. Então, eu não envio nenhum vídeo, nada para vocês. Mas eu posso enviar pelo menos os links do meu produto? Pode. Tá, Assim, então, é muito importante que período esse lá, compartilhamento de informação aconteça. Porque se, por exemplo, se você está fazendo online, ao vivo, e por um motivo chove, a internet fica um pouco picotada, a gente vai poder dar um alt tab e abrir, e tendo o seu áudio para você apresentar ele na hora, a gente vai abrir na tela, enfim, a gente vai fazer com que sua apresentação ela seja feita, entende? Essa é uma outra pergunta, né? São 2 possibilidades. Eu posso mandar, por exemplo, fazer um vídeo e mandar o vídeo e mandar os links e no dia apresentar, ou se você mandar os vídeos, você não pode apresentar online? Veja, essa é uma pergunta muito interessante. Assim, o que vai contar e o que vai ter maior peso vai ser o ao vivo. Assim, se for para a banca avaliadora ter um detrimento de o que foi apresentado ao vivo que vai estar em vídeo, se ter o ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, tiver fluido, não tiver internet picotada, não tiver nenhum problema, o ao vivo vai pesar muito mais que o vídeo, tá entendendo? Para avaliação. Porque eles vão seguir os critérios que estão ali no manual do participante, que está no edital, e ele vai ter que avaliar um material que seja visível, que seja audível, tá entendendo? Então, se tua apresentação ao vivo tiver algum problema de rede, ele vai ter o backup e o vídeo que você enviar. E caso ele precise de mais informações, ele vai ter o link. Isso vai estar disponível para todo mundo. Então, se a outra equipe quiser fazer ao vivo e ter como backup um vídeo, ela vai ter como backup um vídeo também. Isso aí não tem problema. Eu acho que está disponível Então, para eu todo posso mundo. fazer as 2 coisas. Posso mandar o vídeo e posso apresentar no dia, então. Isso. Tá, então tá certo. Aí, isso é a primeira etapa. A segunda etapa, depois você vai dizer os que vão para a segunda etapa. Aí Isso. começa a prototipicar dentro do contexto do Cabo de Santo Agostinho.
E por fim, daí tem o grande vencedor depois do dia lá no final do percurso. Tá certo, agora sim ficou claro, agora eu tô com a alma Bom, lavada. Desculpem aí, gente, toda tomar, mas acho que as minhas dúvidas foram pertinentes. Obrigado. eu acredito que deve ter sido a dúvida de muita gente aqui também. E é importante que a gente está gravando esse momento para disponibilizar para os outros participantes. Eu vou deixar isso disponível no Discord, a gente vai dar uma editada, vai cortar aqueles que a gente acaba normalmente colocando na fala, mas a gente vai editar e vai deixar na íntegra para todo e qualquer participante escutar. Eu queria ver aqui com o André, com a Cris, com o Glauber, Guilherme, o Robson, e estou vendo aqui também o Vitor Silva. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, esse momento aqui é para a gente mesmo. Tem uma pergunta, deixa eu ver aqui quem Eu disse tenho esse. também. O Robson Vieira. Pode falar, ou pode escrever também, se quiser. Quem está aí na fila? Deixa eu ver. Robson está com o microfone aberto. Quer falar, Robson? Se não tiver com o microfone funcionando, pode digitar, que eu vejo aqui também. Nando, sim. Ah, tá. Posso falar? Pode falar, estou ouvindo. Ah, tá ok. Tá me ouvindo agora, né? É. Bom, eu queria saber, talvez eu não fui contemplado uma pergunta do Max, mas ele até disse que eles têm uma solução em tecnologia, né? Caso já tenha uma solução em tecnologia desenvolvida, né, ela seria adequada para esse processo da dor desse cliente específico, né, que é aí. Nesse caso, o prêmio de 40 mil, ele contempla a implantação dessa solução, mas a manutenção da implantação dessa solução, vai haver um contrato, como você disse que provavelmente haverá nos outros desafios, ou não, assim? Boa pergunta. Já que já tem uma solução que vai ser adaptada, provavelmente esse recurso vai estar sendo utilizado, por exemplo, para passagem estadia, para que caso a equipe que seja de fora da região metropolitana do Recife, do estado de Pernambuco, venha para cá para poder implementar, para se reunir, para conversar com a gestão pública, para ajudar a implementar. E a outra parte do recurso pode estar sendo utilizada justamente para a manutenção disso. O objetivo é a gente trazer essa solução para o município. O que é que a gente entende que pode acontecer e já foi aberta esse desejo. Que, sendo positivo o resultado desse teste de prototipação e validação no laboratório vivo, nas escolas municipais, é que tenha, sim, uma contratação. Nesse desafio, a gente está implementando ele com essa visão. Já no desafio que eu dei um spoiler anteriormente, voltado, por exemplo, ao mercado público do Caso Santo Agostinho, ele já está sendo imaginado e desenhado para contratação, certo? Por quê? Porque a gente está falando de infraestrutura urbana, que é obra pública, então o marco legal das startups prevê e regulamenta esse processo de aquisição, justamente o termo é esse, compra pública de solução inovadora, CPSI. Então, para esse escopo específico do Mercadão, a gente já está prevendo o desafio com contratação em mente. Nesse outro, a prefeitura gostou tanto do resultado do primeiro que ela já está aberta, além do valor da premiação, de possibilitar a renovação ou contratação nesse sentido. Então, fazendo um paralelo, a gente, enquanto ícone, trouxe uma solução que era a Vivem, o Instituto Vivem, que fez um processo de capacitação e trabalho com professores e estudantes do ensino fundamental e médio. E aí esse trabalho foi muito positivo, ele foi feito de forma gratuita, mas aí o município gostou e quis expandir. E para expandir, o Instituto não tinha capacidade técnica para fazer isso. E aí foi necessário a contratação, tá entendendo? Então, hoje, não só a Secretaria de Educação está fazendo a contratação, como a Secretaria de Segurança Pública está contratando o Instituto para formar os guardas municipais, porque justamente quer se quebrar esse paradigma de que a guarda municipal, que é vista como polícia, não está ali no território para ajudar e defender e proteger, está ali para, enfim, menosprezar, bater, machucar.
e não é essa visão que o secretário tem da própria corporação, entende? Então, ele está capacitando essa nova leva de guardas municipais para atuar de maneira integrada com a educação e com a comunidade. Então, isso já vem trazendo resultados, sabe? E se for visto que a solução inovadora trazida por vocês se encaixar nesse modus operandi, por assim dizer, ou seja, o recurso sendo implementado para dar manutenção, e depois da manutenção ver, isso é muito positivo, a gente tem que expandir para a cidade toda, obviamente que isso pode estar gerando uma contratação. Isso aí é algo que não sai da cabeça da gestão pública e nem da Ícone. E eu queria trazer uma luz para outro ponto que talvez não tenha ficado claro. A Ícone atua no Brasil todo. Então, se a gente leva uma experiência de êxito que aconteceu aqui no Cabo Santo Agostinho, um território tão adverso, para outras regiões do país, nessas outras regiões, nessas outras cidades, como por exemplo o Mogi das Cruzes que eu citei na apresentação, pode estar gerando uma contratação, entende? Então, a Ícone entende isso como um marketplace de soluções inovadoras. A gente vai estar levando a palavra do trabalho de vocês para outros municípios, ou até mesmo para outras empresas, que elas possam estar contratando vocês, entende? Então, vou citar um exemplo, a Nova Clau Recicla, vencedora do desafio de resíduos, ela pegou premiação para dar escala na solução dela, e agora ela está sendo contratada pela Gerdau, está sendo contratada pela Azimuth, que é uma empresa de porcelanato, está sendo contratada por outras empresas que não estava a Nova Clau Recicla no radar delas. E agora, com estrutura e com o apoio da Ícone, ela está conseguindo ganhar novos mercados, está conseguindo expandir. Tá entendendo? Então, esse é o nosso objetivo enquanto instituto, enquanto empresa. Fazer com que a solução de vocês, que impactou aqui no nosso território, impacte no Brasil todo. Então, seja o Distrito Federal, seja o Rio, São Paulo, Minas, Roraima, a gente tem gente no Brasil todo. Eu acho que eu respondi a pergunta. Eu vi um obrigadozinho ali em cima. Sim, respondeu. Obrigado, César. Nada. Alguém com mais alguma dúvida? Eu tenho. Posso falar? Pode? Ux, pode falar. Então, eu fiquei com uma pequena dúvida quando tu estavas apresentando aquele... Tinha lá os dias, o cronograma, né? Da primeira fase, segunda e terceira. Quando estava na segunda, eu entendi que a gente ia apresentar um pitch dizendo como a gente ia usar os recursos e o cronograma na solução. No edital está dizendo que isso faz parte de um plano de trabalho. Isso, é plano de trabalho. Pelos vencedores. Eu fiquei em dúvida se no pitch tinha que ter alguma coisa desse plano de trabalho, o próprio plano de trabalho ou não. Porque pelo que eu entendi agora na tua apresentação, seria para ver a maturidade da solução antes da avaliação. Aí eu fiquei na dúvida se seria antes ou depois que a gente tinha que apresentar o plano de trabalho. Cris, nesse período da segunda fase de prototipação, a gente vai estar disponibilizando os mentores para estar auxiliando a lapidar a ideia da solução para que ela se molde ao contexto do Cabo Santo Agostinho. E aí a gente já coloca em mente do participante, do líder da equipe, para que esse pitch que vai acontecer, ou o vídeo que for ser enviado, ele já tenha um momento ali para falar da seguinte forma: olha, minha solução é essa, ela impacta resolvendo o problema desse jeito, e com essa premiação aqui eu acredito que eu vou conseguir fazer isso, isso e isso nesse período de tempo. Então, justamente, a ideia é apresentar um plano de trabalho para que os avaliadores do município e de fora, né, que compõem a banca, eles possam entender, poxa, essa pessoa conseguiu transparecer o conceito da solução dela em um cronograma de trabalho, em um cronograma, vou colocar aspas aqui, financeiro. Então, entende-se que ela compreendeu bem o que ela vai fazer, ele tem maturidade suficiente para dizer, olha, vou fazer nesse período aqui. Por quê? Porque a gente quer segmentar o seguinte, poxa, na experiência dessas pessoas que fazem parte da banca, esse projeto é um projeto que é complexo e que não dá para fazer tudo muito rápido, a não ser que realmente seja uma tecnologia ou uma metodologia muito inovadora, entende?
mas ele já tem experiência de mercado, já tem experiência de vida para dizer, poxa, está fazendo sentido o que essa pessoa está apresentando. Ele vai desenvolver o projeto, o MVP, em 30 dias, 31 dias e vai usar esse recurso nesse tópico, nesse contexto, tá entendendo? Se a pessoa conseguir apresentar isso na avaliação que vai acontecer na segunda etapa, ela está atendendo o edital, ela está dando subsídio para a avaliação e ela vai ser muito bem vista. Porque tem equipe que passa na primeira fase com um conceito superficial, mas quando vai para a segunda, ou não se dedica, ou não compreendeu bem como vai desenvolver a solução, ainda está um pouco nebuloso, os mentores vão ali e ajudam, mas ainda depois da mentoria a pessoa ainda não está conseguindo fechar, dificilmente ela vai conseguir fechar um cronograma ou um cronograma de empenho de gastos da premiação de maneira efetiva, entende? Então, a gente vai avaliar esses 2 pontos, que seria o cronograma de trabalho, né, e gastos, como parte da avaliação, parte da pontuação. Então, quem já tem uma solução pronta, que vai se adaptar, já tem experiência em dizer, poxa, minha solução eu consigo implementar em tanto tempo, eu espero estar colhendo algum tipo de resultado tantas semanas depois, ou então 1 mês e meio depois, ou então 2 meses depois, mas a pessoa consegue dizer de maneira clara como vai gastar e como vai trabalhar isso. Eu acredito que posso ter respondido. Respondi? Senão... E no caso, esse plano de trabalho só precisa, no caso, ele tem que atender o MVP, aqueles 30 dias. Não, ele pode se estender, tá entendendo? Mas a ideia é que a gente consiga tirar ele do papel nesses 30 dias. Vou dar um exemplo. Na área de tecnologia, por exemplo, as pessoas vão levar ali, se já tiver uma solução pronta, 15 a 20 dias para adaptar e vai levar aí mais 20 a 30 dias para poder implementar e trazer os primeiros resultados. Isso não é um problema, mas a gente vai ter os primeiros 30 dias ali para pelo menos tirar aquele projeto do papel, entende? Então, é mais ou menos isso. A Nova Cloud Recicla, que foi o desafio anterior, ela levou ainda umas 3 semanas para começar a andar com as próprias pernas, porque foi o período de cotação, foi o período de fato fazer a aquisição dos equipamentos, que no caso dela era a aquisição de equipamentos e de estruturação, e agora está conseguindo andar com as próprias pernas. Então a gente vai começar a mensurar algum tipo de impacto mês que vem, e isso foi, enfim, novembro do ano passado, entende? Mas dezembro e janeiro eles conseguiram tirar do papel aquilo que eles estavam querendo fazer. Então a gente tem a consciência de estar acompanhando e de ver que todo projeto tem dificuldade e a gente está aí para dar suporte. Tá bem, obrigada, César. Nada. Oi. César, estão me vendo? Oi. Estou ouvindo. Eu tive um monte de problema aqui com o meu computador e tal, e não estava seguro que estava. Mas veja, tem uma situação aqui que vou colocar ali de uma forma mais ou menos hipotética, até pegando lá daquela ONG que trabalha, não estou lembrando o nome, você falou ainda há pouco, acho que é australiano. Vivem, é isso? Isso, a Vivem. Eu cheguei a ver alguns dos trabalhos, alguns foram feitos até aqui em Recife, que eram vídeos que tinham um determinado tema, né? Essa é uma pergunta que eu quero fazer mais genericamente, digamos, trazendo uma situação daquela, mas a gente pode ter tecnologias que implementem alguns processos. Esses processos poderiam ser, por exemplo, um vídeo que poderia versar sobre um tema, sobre outro. O que a gente tem refletido é que essa escolha de um foco, né, ela será melhor dada pelo pessoal do município do que por a gente imaginar alguma coisa. As pessoas que estão vivendo lá. Esse momento da mentoria poderia ser um momento onde a gente pudesse estar afinando alguns detalhes assim, sobre a escolha de processos específicos que seriam implementados com a mesma base tecnológica. Pode. Na verdade, é para isso, para você ter a oportunidade de sentar com quem desenvolve a ação no dia a dia, seja um gestor educacional, seja um professor, ou até mesmo você ter a oportunidade de conversar com os alunos, para entender como é que é o dia a dia deles e aí redesenhar esse processo. Mas a ferramenta,
pode ser a mesma de outras pessoas, assim. Não dá para reinventar a roda. Tá perfeito. É só isso mesmo, porque a gente tem essa situação, né? Que a gente imagina algumas possibilidades, mas que a melhor escolha seria feita conjuntamente, né? Com pessoas que estão mais perto do problema e que poderiam sinalizar, trabalhar conjuntamente. Mas está respondido. Obrigado, César. É isso. Nada, Guilherme. Então, acho que é isso, pessoal. Eu estou vendo aqui o Robson já falou, o Vitor e o Glaubert. Vocês têm alguma dúvida? O André tem alguma dúvida também? Ou queira falar alguma coisa? Aqui não é casamento de cálice agora, ou que fale agora o cálice para sempre, não. A gente pode ter um momento tete a tete só nós, depois, amanhã ou depois de amanhã, pelo Discord mesmo, a gente marca um horário. Assim, eu vou estar disponível para a gente estar conversando e tirando dúvida, por mensagem, texto e tudo mais. É porque estou vendo aqui que já está se estendendo, já são 21 horas e 24 minutos. E, enfim, preciso também tratar de outras tratativas aqui de trabalho, mas estou à disposição. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Estou vendo que está chegando mensagem aqui no chat. Robson, pode... Deixa eu ver. Não, já respondi a pergunta do Robson. O Marcos aqui agradeceu. Eu acho que então é isso. Pessoal, eu fico muito grato por esse momento com vocês. Precisando de alguma coisa, vocês podem falar comigo, me marcar no Discord, @César Araújo, que eu vou estar aí para estar respondendo vocês. Eu vejo 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, e vou estar repassando para vocês a agenda dos eventos, né, dos encontros, com antecedência, tá bom? Fico muito grato por esse momento. Eu vou dar ele como encerrado e até a próxima. Acho que é isso. Tchauzinho, pessoal.